Boa tarde a todos. Vendo aqui vários rostos já conhecidos, alguns que eu não conheço, mas muitos que eu já conheço. É uma alegria de novo poder contribuir com os trabalhos dessa casa que eu admiro tanto. Meu nome é Alexandre Azuma. O Cris já se adiantou um pouco falando que eu sou músico, mas na verdade eu sou músico nas horas vagas. A maior parte do tempo eu sou dentista. Dizem que todo dentista é meio artista, né? Então eu estou seguindo essa linha. Até rima, né? Até rima, né? Dentista e artista. Estou seguindo essa linha. Mas no movimento espírita, já faz um bom tempo que eu faço esse trabalho com música. Desde 92, quando eu participei lá do Festival da Canção Espírita de Franca. Aí eu me animei com essa história de compor e hoje eu vou tentar mostrar um pouco desse trabalho junto com o conteúdo, um conteúdo bem importante da doutrina espírita, que são os princípios básicos, né? Mas antes da gente começar a falar, uma de praxe, vamos fazer nossa prece para a gente se concentrar, receber a inspiração dos benfeitores. Só tem alguns avisos antes. Ah, sim. Deixa o Cris fazer os avisos antes, então. Os avisos são praxe, não precisa no microfone. Vou ficar no alto, em cima do cabelo. Bom, desliguem os seus celulares, por gentileza, né? Não deixe nem naquele modo silencioso, avião, né? Que interfere nas ondas espirituais e nos tratamentos. Sempre a casa recomenda a todos nós, né? Que a partir do instante que nós aqui adentramos, que a gente já comece a elevar os pensamentos, principalmente ficar em silêncio, né? Evitar as conversas paralelas, né? Porque o silêncio sempre é uma prece. Bom, nós temos trabalhos destinados ao público externo, então nas quintas-feiras, às 20 horas, e no sábado, né? Igual a hoje, às 15 horas. São os trabalhos passe, os trabalhos de tratamento, de atendimento, né? As palestras, as músicas, enfim, trabalhos destinados a vocês, né? Ao público externo. Os tratamentos, nós temos sábado sim, sábado não. Nós alternamos, então. Nas quintas-feiras, todas elas temos um tratamento. No sábado, então, sábado sim, sábado não. Hoje, se não me engano, é dia de tratamento, né? Confirma que hoje tem tratamento? Então, hoje é dia de tratamento. Então, no próximo sábado, consequentemente, não teremos tratamento, né? Só palestra, passe, né? Enfim. Então, vocês, para saber se tem ou não tem, sempre procure verificar um calendário que está fixado ali naquele mural, né? Biblioteca e livraria nós temos à disposição aqui no fundo, né? Quem quiser comprar um livro, quiser emprestar, né? Quase sem nenhuma burocracia. Para empréstimo é uma fichinha assim, 3 ou 4 dados apenas, telefone, endereço, nome completo, né? É sempre interessante, quem puder, tiver condição, nas horas vagas, né, ler uma obra espírita, um livro que fala da espiritualidade. Nós temos também um trabalho social, a casa tem um trabalho social. Nós atendemos 2 entidades na medida do possível, né, porque o NAI também sobrevive de doações, né, nós não temos condições de a casa sozinha cá, então a gente pede doações, principalmente de leite longa-vida integral. O Asilo Nova Canaã, aqui no Uberaba, onde nós atendemos mensalmente com uma cota de 300 litros. Tá? Então, nossos irmãozinhos lá da melhor idade, né? Gostam do leitinho quentinho, né? Então, a gente procura ajudá-los. Né? Então, um doa uma caixinha, outro doa 2 caixinhas, né? Cada caixinha tem 12, vai lá, 12 litros. Né? Quem não puder doar a caixinha toda, doa só meia. Enfim, vai nos ajudar. E é claro que doações de outras espécies também são bem-vindas, né? Doação de alimentos, né? Principalmente alimentos não perecíveis. Qualquer coisa que possa fazer com que a gente possa amenizar a situação, né? Porque, vamos ser sinceros, né, gente? Os asilos foram criados para essa finalidade mesmo. Imagina como que deve ser as pessoas ficar lá o tempo todo, né? Não deve ser fácil.
Oi. Só complementando a questão do asilo, Sim. Eu tenho informação que o asilo está passando por uma grande dificuldade em questão de alimentação não perecíveis. Então, assim, qualquer doação é bem-vinda. Arroz, feijão, tudo que não for perecível, eles estão passando por uma grande dificuldade. Foi ótima a sua intervenção. Eu tenho conhecimento essa semana, inclusive já tem aí um grupo já se mobilizando com isso, mas toda ajuda é bem-vinda. Foi ótima a sua intervenção. Eu quero, inclusive, dar uma dica para os queridos irmãos, tá? Desculpe me prolongar um pouquinho, você pode descontar o tempo depois. Eu quero dar uma dica, é o seguinte. Uma das coisas que é muito fácil de acontecer é a gente esquecer de comprar o produto para fazer a doação. Não é? Aí você vai trocentas vezes no mercado e nunca se lembra. Né? Então, uma dica para você não se esquecer é o seguinte. No dia que você for ao mercado fazer a tua compra, então bota isso aqui na cabeça. No dia que você for ao mercado, qualquer que seja o supermercado, fazer a tua compra, dizer, opa, eu vou aproveitar, já vou comprar a cestinha básica para me doar lá para os velhinhos, né? Para os nossos irmãozinhos. Então, aí você, se você fizer isso 2 vezes, você não vai esquecer mais. Cada vez que você for ao mercado fazer a tua compra, seja mensal, quinzenal, ou sei lá, né? Você vai se lembrar, opa, junto com a minha compra, eu já vou comprar a cestinha básica e já vou deixar no porta-mala do carro. E a hora que eu chegar em casa, eu descarrego só o que é meu. A cestinha básica ou a caixinha de leite já fica dentro do porta-mala. Aí, no sábado ou na quinta-feira, quando você vier para cá, a cestinha ou aquilo que você comprou para doar já está aqui. É só pedir a ajuda de um irmão para ir lá no carro, ajudar a pegar e levar ali no fundo. É uma dica para a gente não esquecer. Porque se você não coloca isso como, né, como uma coisa corriqueira, você acaba esquecendo. A gente vai no mercado, é normal você não se lembrar. Né? Aí quando chega na quinta-feira, puxa vida, tá, esqueci eu ia comprar, mas acabei me esquecendo, tá, mas na outra quinta eu trago. E os nossos irmãozinhos precisam do alimento todo dia, né? Então, às vezes, pra gente, o que custa uma cesta básica? R$50? 40? Dependendo da cesta, né? Então fica aqui uma dica. Então, sempre que você for ao mercado, já compre junto e já deixa no porta-mala do carro. Né? Então, a outra entidade que nós ajudamos é uma entidade que tem lá em Alexandra. Como é que chama o nome da entidade? Tese. É um grupo, né, uma entidade que trabalha com dependentes químicos. Olha, gente, eu não vou nem falar nada. Deixa eu falar, né? Dependência química. Então, eles também precisam de alimento, precisam de roupas, né? Precisam de quase tudo que a gente possa imaginar. Então, aí eu sempre agradeço a Deus, porque por nós estarmos na condição de dar, né? Não de receber. Quer dizer, receber todo mundo precisa receber, né? Mas nesse aspecto financeiro, né? Nesse aspecto de coisas materiais, nós podemos nos considerar felizes, né? Todos nós. Privilegiados. Né? Espiritualmente, a gente precisa muito, né? Precisa de uma oração, precisa de um passe, precisa de uma boa leitura, uma boa música, um bom conselho, um bom amigo. Né? Então, já que a gente tem o material, que não nos faz falta, vamos ajudar um pouquinho mais. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela presença e vamos então dar início às nossas atividades. Então, como hoje a proposta é fazer uma palestra cantada, vamos dizer assim, né? Uma palestra misturada com músicas, nada melhor do que a gente fazer a prece também cantada, né, Cris? Vamos fazer o Pai Nosso, que já vai valer como a nossa abertura inicial. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor.
vocês. A minha história com a música, ela ficou séria em 1992. Antes disso, eu, na verdade, com uns 15 anos, eu ganhei um violão do meu pai. Alguém já ouviu falar do violão reizinho tonante? É o violão mais sem vergonha que tem, né? É o violãozinho mais simples que tem. E quando eu fiz 15 anos, meu pai sabia que eu gostava muito de música, e quando eu era criancinha eu tocava flauta doce e tal. Eu pedi de aniversário para ele, e com muito esforço, meu pai não tinha muito dinheiro, ele foi lá e conseguiu comprar o violão reizinho. E, nossa, desde os 15 eu fiquei arranhando aquele violão, sem saber, assim, eu ficava tocando sem saber nada, eu ficava experimentando tocar as notas, assim. E daí quebrava uma corda, o violão tem 6, né, eu tocava com 5, quebrava mais uma, eu tocava com 4. Aí quando eu tava só com 2 cordas no violão, meu pai ficou com muita pena, foi lá e comprou outro encordoamento. Mas a minha história com o violão começou assim, né, e assim como o Cris, a gente tem essa história em comum. A gente não fez aula de violão, a gente foi aprendendo assim, experimentando, aí um amigo dá uma dica, né? E o outro vem, daí agora com a internet é super fácil aprender um instrumento, né? Você entra na internet, tem um monte de videoaula, de graça, né? Tudo cifrado, as músicas. Então hoje é bem mais fácil. Na nossa época não. Na nossa época a gente ia comprar lá o gibizinho, né? O Vigu, violão e guitarra, e ia aprendendo com aquelas cifras a tocar. E em 92, eu fiquei conhecendo esse evento artístico espírita muito importante, muito conhecido no Brasil afora, que é o FECEF, Festival da Canção Espírita de Franca. Ele começou como um festival de canção, mas depois virou um festival artístico bem mais rico, tem tudo lá, tem teatro, tem dança, tem várias produções artísticas com temática espírita. E a partir de 92, acontece de 2 em 2 anos, né? Eu perdi acho que um só, né, ao longo desse tempo todo, 1 ou 2, de 92 para cá. E foi indo no FECEF que eu fui tomando gosto, a música foi ficando mais séria, aí eu fui me aprofundando um pouco mais, mesmo de forma autodidática, a gente foi aprendendo um pouquinho mais de harmonia e tudo mais, e comecei a me aventurar no campo da composição. E é isso que eu vou mostrar um pouco hoje para vocês, tentando alinhavar aquilo que eu produzi musicalmente com um conteúdo bem importante da doutrina espírita, que são os princípios básicos. Vocês já estudaram isso? 5 princípios, 5 pilares da doutrina espírita. Mas antes de pontuar cada princípio, eu vou contar um caos para vocês. O caos é sempre bom para a gente não dormir, né? Quando a coisa começa a ficar muito teórica, eu fico com sono. Então, se tem uma historinha, eu já me animo mais de prestar atenção. Esse caos, acho que muitos de vocês já conhecem. É uma história de 2 irmãs que, em meados do século XIX, se mudaram. Eles eram canadenses, né? Mas lá por 1847, se eu não me engano, eles se mudaram para o interior dos Estados Unidos, um vilarejo bem pequenininho chamado Hydesville. Ouvindo falar disso aí? Hydesville? Então essas irmãs, não, o Cris já conhece. Essas irmãs com a sua família, eles foram lá para esse vilarejo, era um povoado pequenininho, ficava do lado de uma cidade maior chamada Rochester, que fica ali no estado de Nova York, no nordeste lá dos Estados Unidos. E foram morar numa casa já antiga, bastante antiga, que já tinha sido alugada por muitas pessoas, né? Foram morar de aluguel nessa casa. E ali aconteceu um fato que ficou marcante, foi um clássico assim, da literatura espiritualista, né? O caso das irmãs Fox. Então, o sobrenome deles era Fox, eles eram uma família de origem alemã, mas com todas essas mudanças, né? No Canadá, depois nos Estados Unidos, o sobrenome foi mudando um pouco. O sobrenome deles original era Voss, depois virou Foss, depois virou Fox nos Estados Unidos, né? Mas era uma família de origem, pelo lado paterno alemã, pelo lado materno era uma misturança ali, era inglês com holandês, com francês, né? E deu origem às irmãs, a Kate Fox e a Meg Fox, a Margaret, né, que também era conhecida como Meg. E essas irmãs, elas tinham o que hoje no Espiritismo a gente conhece como mediunidade. Então elas tinham um dom que fazia com que fenômenos acontecessem nessa casa. O fenômeno principal, né, já ouviram aquela história de casa mal assombrada? Era a casa dos Fox lá em Hydesville, era tida como uma casa mal assombrada. E o fenômeno principal que acontecia lá, que espantava todo mundo, era o som de batidas, né? Batidas. Então de vez em quando lá, estavam querendo dormir em paz, não conseguiam, porque ouviam batida no telhado, batida no chão, batida na mesa, né? Esse tipo de fenômeno foi conhecido na literatura espírita como tipitologia. Depois a gente vai ver que os estudiosos, principalmente Kardec, no livro dos Médiuns, ele classificou os diferentes fenômenos
espirituais, vamos dizer assim, né, ou paranormais, ele classificou com nomes. Então, tipologia seria esse fenômeno das pancadas. Quem conhece outros tipos de mediunidade? Psicografia, né? Uma mediunidade bem conhecida, que é a mediunidade que o Chico Xavier, o Divaldo Franco tem grande sensibilidade nessa faculdade da psicografia, né? Ele capta lá o pensamento da doente que já está no plano espiritual, doente desencarnado, né? E transcreve isso no papel, né? Hoje agora tem uma outra mais moderna que é no computador, tem um outro nome que eu não me lembro agora, mas tem um povo que já não usa mais papel, né? Eles captam lá o pensamento do espírito e digitam lá no computador, que para alguns é mais fácil, né? Mas ainda a psicografia nas casas espíritas é bastante utilizada. Uma outra, quem conhece uma outra aí? Eu conheço uma que é interessantíssima, que é pictografia. Psicopictografia, né? Pintura mediúnica. É a pintura mediúnica. Ficou famosa lá com o Gasparetto, né? O filho lá da Zíbia e tal. Ficou bem famosa, ele era um expoente. Eu conheço um outro rapaz lá de São Paulo, Luiz Márcio, também faz um trabalho bem bonito de psicopictografia. Outra que é bem comum no nosso meio, psicofonia. O que é psicofonia? A mediunidade através da fala, que vulgarmente ficou conhecida como incorporação. Mas a incorporação é um conceito um pouco equivocado, vamos dizer assim, porque a doutrina espírita explica que no fenômeno da psicofonia, não é que o espírito vai entrar no seu corpo, né, e vai tomar conta do seu corpo e você vai começar a falar com ele lá dentro de você. Não é isso. O contato é mente a mente, né? É uma transmissão de pensamento mesmo. E pode ser de forma mecânica, ou seja, o espírito pode mesmo controlar, fazer com que o médico inconscientemente utilize as cordas vocais, as pregas vocais e fale, ou pode ser de forma consciente, né? O médium está captando o pensamento e está falando, né? Ele não tem um controle físico ali sobre o órgão, né? Mas o controle físico, embora mais raro, também é possível, né? E vários outros tipos de mediunidade, né? A telecinese, aquela capacidade de mexer, movimentar objetos, né? A bicorporeidade. Sobre a bicorporeidade tem um fenômeno clássico como se chama lá aquele professor lá de Sacramento, me fugiu o nome, mas ele estava dando uma aula, de repente ele pediu licença para os alunos, sentou na sua cadeira, se concentrou um pouquinho e se conta a história, né? Que ele foi socorrer uma mulher que estava tendo um problema no parto, uma gestante, e presenciaram ele lá, né? Ele conseguiu se materializar lá, então ele chamou isso de bicorporeidade. É muito raro, mas já existem relatos, né? Estava o corpo dele quietinho ali na sala de aula, e uma materialização do perispírito dele estava lá em outro lugar socorrendo uma pessoa que necessitava de ajuda. Então são fenômenos que existem, e no caso lá de Heidesville era a tal da tipologia. Então pancada para todo lado, né? Mas com o passar do tempo, a família era uma família muito religiosa, eles eram protestantes, se não me engano presbiterianos, e eles eram muito religiosos, eles não se intimidaram, assim, não quiseram já abandonar a casa. Eles as meninas principalmente começaram a se relacionar com esses fenômenos de forma até lúdica, assim, começaram a brincar com essa história das batidas, né? E chegou um tempo que elas começaram a chamar as batidas de pé rachado, né? Falavam que era um ser, né? Ser do mal, mas de brincadeira. E começaram a tentar desenvolver uma conversa com essas batidas. Então criaram um código. Então, se for sim, bata uma vez, se for não, bata duas. E começaram a ver que tinha consistência as respostas, né? Resumindo a história, lá pelas tantas, eles chegaram a criar uma forma de se comunicar mesmo com as batidas através de códigos. E através desses códigos, a família descobriu que naquela casa, quem estava se manifestando através das batidas era um espírito de um mascate que havia sido assassinado ali no local. E história vai, história vem, chegaram a descobrir, inclusive depois de muito tempo, tentaram descobrir onde que estava, se o corpo estava por ali, fizeram escavações na casa, não acharam. Mas depois de muito tempo já, 1900 e qualquer coisa, 1902 se não me engano, crianças que brincavam na casa descobriram, a família já tinha se mudado de lá, mas atrás de uma parede escondida do porão, descobriram o corpo e foram feitas análises científicas nesse corpo e descobriram que realmente pertencia a um mascate que passou por aí. Então foi comprovada a história.
apesar de clássica essa história e de muito célebre, ela ficou cheia de polêmica, porque as irmãs Fox começaram a ficar muito famosas por causa de toda essa questão aí, da casa mal assombrada e tal. E como elas ficaram tentadas a ganhar dinheiro com isso, né? E começaram a ganhar dinheiro com isso, começaram a dar espetáculo através da mediunidade. E lógico que a gente sabe, como o Chico Xavier diz, né? Na mediunidade, o telefone só toca de lá para cá. Então, às vezes, a gente quer controlar o fenômeno mediúnico e o ser encarnado não consegue controlar. Então, os fenômenos, eles acontecem não exatamente quando a gente quer, né? O médium ele não consegue produzir pela vontade própria os fenômenos. Depende da vontade do mundo espiritual. E quando a pessoa começa a explorar isso, muitas vezes ela não consegue, porque ela quer reproduzir o fenômeno não vem. E as irmãs Fox começaram a cair no charlatanismo. E em 1888, a Meg Fox ela deu uma declaração pública num evento grande lá que organizaram para desmascarar o que estava crescendo nos Estados Unidos, que era o espiritualismo. Ela disse que tudo aquilo era uma farsa, ela declarou que não existia nada daquilo, que era tudo falso, né? Um ano depois, ela volta a dar uma declaração em público dizendo que era mentira, que na verdade ela estava precisando de dinheiro, que elas tinham ficado sem dinheiro, muito pobres as duas, e ofereceram $1.500 para elas desmentirem o fenômeno. Pessoas que tinham interesse, né, de que acabasse o espiritualismo. Mas ficou essa coisa, dito pelo não dito, depois teve esse achado do corpo em 1902. O fato é que o caso ficou muito clássico na literatura espiritualista. E ele foi registrado num livro, também bastante importante, chamado História do Espiritismo. Um livro do Arthur Conan Doyle. Já ouviram falar desse autor? Ele é famoso por quem? Pelo Espiritismo? Não, esse cara escreveu, não sei, acho que 50 histórias de um tal de Sherlock Holmes. Já ouviram falar? Então, o Arthur Conan Doyle ele estudava bastante os fenômenos espíritas, né, espirituais, e ele foi uma figura importante do espiritualismo. Ele era escocês, né, mas ele foi importante mundialmente, né, para o crescimento do espiritualismo. Eu falo espiritualismo, é bom já explicar, né, que o termo espiritismo ele foi cunhado quando vem Allan Kardec com as suas obras, né. O Allan Kardec, quando traz as obras básicas lá do espiritismo, as 5 obras, ele cunha esse termo espiritismo para designar a doutrina que ele está trazendo à luz, né. Para a gente diferenciar isso de outras doutrinas que também trazem um conteúdo que tem a ver com a imortalidade da alma, com a comunicação dos espíritos, a gente chama isso de espiritualismo, para não confundir. Não é tanto uma questão de quem está certo e quem está errado, tá? É só para a gente não confundir as coisas, para a gente dar nome aos bois, né? Vamos dizer assim. Então, essa história toda tem a ver com o espiritualismo crescente nos Estados Unidos, e ela coincide lá com a história do Kardec, porque mais ou menos nessa época, o Kardec lá lança em 1851, né, seu primeiro livro. Então é mais ou menos na mesma época que acontece lá nos Estados Unidos essa história clássica. Kardec também está em torno das mesas girantes lá na Europa, desenvolvendo o que hoje a gente tem como doutrina espírita. Então eu vou fazer um break aqui para tocar uma música que ela complementa essa história de Raidosville. É mais uma brincadeira, na verdade. Essa música foi feita para o FECEF, né, para o festival. O meu irmão, o Marcos Azuma, talvez muitos conheçam, ele é mais conhecido pelo teatro, mas ele gosta de se meter a cantor também, sabe? E ele, num dos FECEFs lá, ele queria que eu fizesse uma música para ele participar do FECEF. E a gente inventou essa brincadeira aí que é Raidosville. Então eu vou tocar para vocês. Deixa eu afinar a viola. Violão, gente, não sei se vocês sabem, é que nem mulher. É bem parecido com mulher. Ele é bem sensível. Dia assim, meio esquisito, friozinho, meio pra chuva. Ele desafina, assim, fica afinando. Na verdade, tem dia que você não afina ele dia nenhum. Você tenta afinar, o danado desafina. Vou dar uma afinadinha aqui rapidinho. Porque ele já desafinou. Então, assim, essa música é um country, já que tem a ver com uma história americana, né?
vocês uma história interessante aconteceu em Hydesville. Uma casa muito antiga, barulhos intrigantes atormentavam os foques protestantes. No início pensaram que fosse o demônio, mas logo a verdade apareceu. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Irmãs Fox assustadas começaram a investigar e com as pancadas passaram a conversar. As perguntas eram logo todas respondidas, um espírito a se comunicar. Comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Onde? Em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Hydesville, aconteceu em Hydesville. Então, a gente vai ver que quem começar a se relacionar com os artistas espíritas, vão ver que tem vários tipos de produção artística mesmo. Tem aquelas que tem um caráter mais, vamos dizer, didático, né? A música é feita, o teatro é feito para auxiliar a explicar algum conteúdo, né? Tem outras que depois eu vou tocar, que vocês vão ver que tem um caráter mais poético, que se inspira com o conteúdo, mas que não tem assim um objetivo principal de passar uma lição, né? Ela utiliza a inspiração daquilo que a doutrina espírita traz e transforma isso em poesia. Então essa aqui é uma brincadeira mesmo. A gente usa muito, os jovens usam muito, né, nos estudos, principalmente o pessoal do primeiro ciclo de juventude, eles gostam de sair dançando essa música e cantando junto, né? E Hydesville tem muito a ver com os primórdios do espiritismo. Então tem a ver com dois princípios importantíssimos, que são a imortalidade da alma. Uma vez lá que na história de Hydesville, né, prova-se que aqueles fenômenos eram produzidos por um espírito, ou seja, um ser que já tinha desencarnado, já não pertencia mais ao nosso mundo, já estava no mundo espiritual, e ele mostra que ele continua vivo, né, e se manifestando e dizendo lá o que ele queria. Quando ele foi assassinado, né, estou aqui, estou enterrado nessa casa. Depois vocês vão ver que Kardec desenvolve toda a doutrina espírita em cima também de um fenômeno, que era o fenômeno das mesas girantes. Já ouviram falar das mesas girantes? Então, a maioria já ouviu falar, né? Para quem nunca ouviu, eu vou falar bem rapidinho. Na Europa, lá em meados do século XIX, era comum eles fazerem essa brincadeira, né, entre aspas, com as mesas, que nem muitas vezes a gente já fez quando era mais jovem, né? Alguns ainda fazem essa arte, que é perigosa, hein? Não deixa as crianças fazerem isso em casa, tá? Aquela brincadeira com o copo, né? Você fazer pergunta pro copo, o copo ir para a direita, para a esquerda. Oi? Por que é perigoso? Olha, por que é perigoso? Porque numa comunicação espiritual, a gente não tem muito controle, exceto numa casa espírita, que tem toda uma estrutura já preparada, né? A gente na nossa casa, nossa residência, a gente não tem muito controle sobre o fenômeno. Então, muitas vezes, você, inadvertidamente, pode estar em contato com espíritos brincalhões, com espíritos perversos, com espíritos que podem estar querendo te aprontar alguma. Nessa brincadeira inocente de perguntar sim ou não, às vezes eles podem induzir as pessoas a fazerem ou acreditarem em coisas perigosas, em coisas equivocadas, né? Então, por isso que na casa espírita recomenda-se que não seja feito. Na nossa residência, normalmente a gente não tem essa proteção, né? Ainda mais criança, muitas vezes é adolescente que gosta de fazer isso, né? E corre esse risco, né? Corre o risco de ser alvo aí de alguns espíritos que aprontam pra gente, né? A gente sabe que no mundo espiritual as coisas não são muito diferentes daqui, não. Aqui, como tem gente boa e tem gente ruim, lá também tem espírito bom, tem espírito ruim, tem espírito toda ordem, né?
Aqui a gente tem também colegas de trabalho, bons, outros maldosos, né? Lá é a mesma coisa. Então, não faça isso em casa, tá? Mas nas mesas girantes, naquela época, era moda. Então o pessoal ia numa festa, assim, né? Reuniam lá no evento social. Lá pelas tantas, depois de terem tomado lá os seus uísques e tudo mais, né? Ah, vamos fazer lá a mesa girar. Opa, carro de alguém? Já vamos ver lá. Já acharam. Então se reuniam, davam as mãos lá em torno da mesa e ficavam com essa coisa de fazer perguntas. Se for sim, gira para a direita, se for não, bate um pé. E dizem que realmente, eu nunca presenciei um fenômeno de mesa girante, mas dizem que realmente, em alguns casos, a mesa pulava e girava e batia os pés na mesa, né? E o Kardec, que era muito curioso, ele era um homem de ciência, um cientista, estudioso, ele ficou interessado por tentar entender aquilo, o que era aquilo que acontecia. Dizem que no início ele foi bem descrente, foi mesmo para desmascarar a brincadeira, né? E com o passar da observação, ele foi vendo que não, que tinha uma inteligência ali por trás, que não era um fenômeno, não era uma farsa, em muitos casos não era farsa, né? Em alguns casos devia ter umas farsas também. E que tinha uma inteligência por trás daquilo. Então Kardec tem uma frase célebre que diz assim, né, que um fenômeno inteligente só pode ter por trás de si uma causa também inteligente. Então, um efeito inteligente, como era o efeito das mesas girantes, que não era um movimento fortuito, não era um movimento qualquer, assim, ao acaso. Era um movimento que dava uma informação. Eles chegaram, né, depois isso foi desenvolvendo para amarrar um lápis numa cestinha. Se vocês leem a história de como começou o Espiritismo, vocês vão se deparar com essas descrições aí, como que a coisa foi se desenvolvendo, até chegar no que a gente tem como psicografia hoje, né? Mas, então ele via que os movimentos eles tinham um ser inteligente por trás. E ele deixou essa frase clássica: um efeito inteligente só pode ter por trás de si também uma causa igualmente inteligente, né? E assim foi se desenvolvendo a doutrina. Em cima desse raciocínio do Kardec, que é um raciocínio bem lógico, né? Um raciocínio, digamos, até cartesiano, né? Vem lá do Descartes, daquele filósofo. A gente pode inferir também, que daí nós vamos entrar num outro princípio, a gente já falou da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, né? Raciocinando em cima da lei de causa e efeito, a gente consegue chegar num outro princípio que é importantíssimo na doutrina espírita, que é a existência de Deus. Então, como Kardec colocou ali, né, olha, um fenômeno inteligente, um efeito inteligente, não pode ter por trás de si uma causa que não seja inteligente. Tem que ter também alguma coisa que está produzindo isso, que também tem inteligência. E aí ele chegou na existência dos espíritos, né? No mesmo linha de raciocínio, a gente chega na existência de Deus. Por quê? Porque se a gente... Está isso lá na doutrina espírita também, a gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º. Se a gente observar, por exemplo, aquela flor ali, ó, olhem pela janela, não tem uma flor ali fora? Alguém conhece essa flor? É o hibisco, eu adoro essa flor aí. As mulheres também gostam de tomar para emagrecer. Dizem, reza a lenda que emagrece. Eu não sei se emagrece nada, né? Mas olha lá, um hibisco, olha que beleza, né? Parece uma bailarina de saia ali. Você acha que... Se isso aí foi criado, porque não pode ter surgido do nada, não é verdade? O hibisco está ali, ó, ele surgiu de algum lugar, ele foi criado, né? Uma coisa tão linda dessa, que dizem que até faz emagrecer, embora haja controvérsia, né? Dizendo que até faz emagrecer. Vocês acham que pode ter surgido de algo que também não tenha uma beleza tamanha para produzir isso, né? Uma beleza maior do que essa, uma sabedoria maior do que essa, né? Para produzir uma planta dessa? E se a gente olhar o próprio corpo humano, né? Eu fiz um corte no dedo esses dias, ó, não deu nem uma semana, já cicatrizou. Como é que pode, né? Criou célulazinha ali, fechou e está o corpo inteiro de novo. A gente está acostumado a ver isso todo dia, então a gente não dá bola para isso. Um cortezinho, fechou, né? Mas se você pensar a quantidade de fenômenos que aconteceu ali para que isso pudesse se concretizar, né? Não pode ser uma inteligência simples que produziu um corpo como esse nosso. E ele veio de algum lugar, porque a nossa razão, assim explica a doutrina espírita, né? A nossa razão não comporta algo que veio de lugar nenhum. Surgiu do nada, né? Mas o que é o nada? O nada nem existe. Então, seguindo esses raciocínios, a gente chega
na crença de que existe uma força superior criadora, uma causa primária de todas as coisas, né? Uma inteligência suprema, uma vez que a gente não consegue explicar aquilo que é criado e que tem também tamanha inteligência dentro de si mesmo, intrínseca, né? Olha a inteligência que tem numa planta como aquela, ou num corpo humano, né? Ou num sistema solar, por exemplo, né? Numa galáxia. A gente começa a observar tudo aquilo que é muito além do que a nossa inteligência capta, e a gente começa a perceber que deve existir uma causa muito além também. Esse aqui não é efeito, no raciocínio de Kardec, né? Se o pé de bisco, o corpo humano, a galáxia é um efeito, tem que ter por trás de si também uma causa que tenha inteligência tanto quanto ou maior do que aquilo que está produzindo, né? Então, em cima disso, com essa inspiração, eu compus essa música que se chama Calma. Eu falo um pouco dessa coisa do causa e efeito, e daí vem a licença poética, porque daí eu misturei com a questão da calma, que todo mundo precisa ficar calminho de vez em quando, né? Então eu vou tocar para vocês. Se a minha voz aguentar, porque eu começo a tagarelar, o ranran já vem. Todo efeito tem sua causa, e na causa onde se dá o efeito, manifesta-se o perfeito. O acaso não causa. E se o efeito é inteligente, haverá de ter por certo uma causa igualmente inteligente. E se o efeito é além do homem, haverá de ter a causa, além do caos em que se esconde, uma causa reluzente, a que o sol o faz poente. Risca o céu com a estrela cadente, então tudo se acalma. Calma, calma. Uma noite quieta, calma. Calma, calma. O seu olhar me acalma. Calma, calma. Como uma água clara, calma. Calma, calma. Clama minha alma, calma. Todo efeito tem sua causa, e na causa onde se dá o efeito, manifesta-se o perfeito. O acaso não causa. E se o efeito é além do homem, haverá de ter a causa, além do caos em que se esconde, uma causa reluzente, a que o sol o faz poente. Risca o céu com a estrela cadente, então tudo se acalma. Calma, calma. Uma noite quieta, calma. Calma, calma. O seu olhar me acalma. Calma, calma. Como uma água clara, calma. Calma, calma. Calma minha alma, calma.
Então essa música foi inspirada lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Depois eu fiz essa loucurinha romântica aí de, né, ligar para a questão da calma. Mas isso é bonito de ver. Lá na época do Kardec tinha um outro grande pensador espírita, era contemporâneo do Kardec, chamava-se Leon Denis. O Leon Denis escreveu um livro que é bem importante para os artistas espíritas, chama O Espiritismo na Arte. É um clássico assim para todo mundo que vai trabalhar com arte no movimento espírita. E uma das frases marcantes do Leon Denis, nesse livrinho, é que ele fala assim, ele faz meio que uma profecia, né? Ele fala assim que o Espiritismo iria inspirar e fazer com que os artistas produzissem muita arte. O Espiritismo seria uma inspiração para a arte do mundo, né? Ele fala. E de fato, hoje a gente está vendo cada vez mais, não só dentro do movimento espírita, a gente vê fora, veja lá na Globo, né, quantas novelas que eles produzem lá com uma temática que tem um quê de espírita, tem um espiritualismo ali, né? A gente vê músicas, né, do Roberto Carlos, músicas de vários outros autores que não são espíritas, mas que têm um conteúdo espiritual bastante forte. Então a gente vê aquilo que a gente acredita influenciando a produção de muitas obras de arte, né? Seja na música, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, nas pinturas, né? Isso é bacana de ver. Outro pensamento que eu acho importante sim, em torno da arte no movimento espírita é que eu vejo a arte como uma grande ferramenta de inclusão no movimento. Porque, eu sempre repito isso, às vezes o pessoal até fala, já falou isso, mas eu gosto de frisar. Até bem pouco tempo atrás, quem tinha grande importância no movimento espírita, que era valorizado, né? A gente sabe que, teoricamente, se a gente pensar até no que a gente acredita como espírita, todo mundo tem valor, desde quem atende a porta, quem entrega a senha do passe, né? Até o dirigente, o médium, né? Que recebe o espírito guia, né? Todos têm o mesmo valor, mas a gente sabe que na prática, no movimento social, vamos dizer assim, não é o que acontece, né? Até bem pouco tempo atrás a gente via ser muito valorizado no movimento espírita o palestrante, que é o cara de pau, que nem eu, né, que nem sabe tanta coisa, mas como não tem medo de falar em público, vem aqui, né, e fala e acaba sendo visto, né, então acaba tendo uma expressão. O dirigente, né, o tesoureiro da casa, o presidente da casa, né, o diretor do departamento, né, ou o médium, né, que é aquele que é o porta-voz lá do mundo espiritual. E muitas outras pessoas que têm tanto talento, às vezes ficavam escondidinhas ali e deixavam de produzir. E a produção é importante para o crescimento do ser humano, né? A gente cresce produzindo, criando. Tá? Então, quando o Espiritismo abriu as portas para as artes, isso fez com que várias pessoas ganhassem expressão. Opa, esse camarada aí, ó, ele é ator. Ele não sabe falar em público, mas quando ele sobe no palco, né, ele se transforma. Aquele camarada lá, ele toca violão, ele canta, nossa, que maravilha, ele alegra todo mundo e transforma o ambiente, né? Então isso foi abrindo espaços, eu acho isso bonito também. E por isso que eu acho importante incentivar que os jovens, né, não só jovens, todo mundo pratique a arte dentro do movimento espírita, né? Faça um grupo de teatro na casa, monte um coral, né? Toque nas palestras públicas. Isso toca o coração, né? As artes, elas têm vamos dizer, esse poder, né? A palavra toca muito a razão. Bom, se eu falar de forma poética, eu toco o coração também. Mas, né, a palestra, o estudo, ele vem mais para a razão, né? E a arte, ela dá esse complemento tocando a emoção, o coração. E isso faz com que pecinhas que a gente nem sabe que existem se mexam, né? E produz muitos benefícios para o ser humano. Então nós falamos aqui de 3 princípios básicos: a existência de Deus, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, essa possibilidade que o espírito tem de manter contato com o mundo aqui dos vivos, né? E vice-versa. Vamos falar agora de um 4º princípio básico, que também é fundamental para a nossa estrutura de cosmovisão, vamos dizer assim, né? A forma como a gente encara a vida, o mundo, o espírito encara a vida, que é a pluralidade das existências. Aí a gente vai encontrar isso sob vários nomes. O nome mais comum é reencarnação, né? Mas também tem o nome grego lá, tal da palingenesia. A gente vai encontrar alguns estudos lá se referindo à reencarnação como palingenesia. A gente vai encontrar também em alguns livros, alguns textos lá da internet, a metempsicose. A metempsicose é um pouquinho diferente da reencarnação, como o espírito acredita, porque a metempsicose
é a crença lá dos budistas tibetanos, de algumas outras seitas que também são reencarnacionistas, onde eles acreditam que a gente pode reencarnar, né, desencarnar e depois nascer de novo, não só no corpo humano, mas também lá no pé de hibisco, né, no gatinho, no cachorro. Então, eles acreditam que o espírito pode transmigrar em outros seres vivos. Mas o espiritismo ele não corrobora não aceita esse tipo de mecanismo, porque tem um conceito espírita importante também, que é o conceito da evolução, que diz que o espírito ele não pode retroagir, ele não pode evoluir, né? Ele está sempre regredir, ele está sempre numa caminhada de ascensão, né? Então, aquele que já se tornou humano, ele vai progredir até se virar anjo lá, né? Mas não voltar para o animal, né? Mas alguns irmãos, né, de outras seitas espiritualistas acreditam nessa tal da metempsicose. Mas isso para dizer que a reencarnação não é um conceito exclusivo do espiritismo, né? O espiritismo ele traz esse conceito até porque os espíritos vêm e comunicam, falam, não, a gente reencarna mesmo, né? Quando Kardec vai lá fazer as pesquisas com os médiuns, os espíritos comunicam e falam, existe a reencarnação, a gente reencarna. E a reencarnação não passa só por essa comprovação de que os espíritos falam, ou de pessoas que lembram. Já viram falar de gente que já lembrou de outra vida? E vai lá pesquisar e descobre que existiu mesmo aquele outro personagem, né, lá, naquele lugar, como ele viu, né? Não é só nisso que a gente consegue embasar a nossa crença. A gente embasa também no raciocínio lógico, que nem a gente fez o raciocínio ali para entender a causa primária, né? A gente faz o mesmo raciocínio para entender que a reencarnação é uma realidade. Então, por exemplo, a gente estava falando que nós somos privilegiados, né? Então, a maioria aqui, acho que quase todo mundo que está aqui, não tem uma dificuldade grande material. Pode ter, sei lá, sua dívidazinha ali, né? Um compromisso financeiro ali que precisa resolver, falta alguma coisa que você quer, mas tem irmãozinhos aí passando fome, que a gente sabe, né? Passando frio, não é o nosso caso, está todo mundo agasalhado aqui, né? Poxa, mas se existe um Deus, né? A gente já viu que existe, porque a gente estava refletindo lá sobre causa e efeito, né? Existe esse Deus. Esse Deus é superior, porque a gente já viu que ele cria coisas que são além da nossa inteligência, né? Como é que ele pode ser injusto? E se a gente não pensar em termos de reencarnação, a vida é uma grande injustiça, uma tremenda injustiça. Por que eu estou aqui? O que eu fiz, né, para ter o privilégio de estar aqui quentinho, tocando violão, né, conversando com vocês, e o outro camarada ali, né, mexido com drogas, milinguido. O outro que nem... Esse teve livre-arbítrio ainda, né, acabou se metendo com droga. Mas aquela criança que nem teve escolha, nasceu lá com um defeito genético, né, com uma paralisia cerebral, com uma síndrome qualquer que limita a vida dele, né, ou que nasce e já morre, ou que nem vem a termo, né, fica na barriguinha da mamãe lá um tempo e morre. Onde que está a justiça nisso? Então, a reencarnação, ela também tem esse peso racional. Se a gente acredita em Deus, acredita que é uma inteligência superior, né, que é a causa primária das coisas, ele não pode ser injusto, ele é justo. E a reencarnação consegue dar consistência para essas desigualdades que tem hoje no mundo afora. Então, com a lei da reencarnação, a gente começa a compreender que essas diferenças são necessárias, porque nós somos espíritos milenares, que já temos muitos e muitos anos, e cada espírito tem uma necessidade. Hoje eu tenho a necessidade de estar aqui no Centro Espírita, né, fazendo esse trabalho. Ontem ou amanhã eu posso ter a necessidade de estar lá como gari na rua, como indigente, né, como, sei lá, qualquer outra posição. Ou como presidente da República. Na verdade, não importa muito a posição que a gente está, né? Importa aquilo que a gente tira de proveito dessa experiência. Porque o espírito, como ser imortal, ele vai ter que passar por tudo, né? Vai ter que experimentar tudo. Às vezes não passar de forma concreta, mas no mínimo de forma emocional, para conseguir amadurecer seu psiquismo, né? Eu falo isso porque, assim, às vezes a gente com esse discurso pode dizer assim que você vai ter que ser tudo na vida, né? Ter que passar por todas as experiências. Às vezes a gente passa pela experiência só intelectualmente. Você pode, com o teu raciocínio, perceber que tal situação não é boa e não entrar nisso, né? Mas às vezes você vai ter que experimentar de corpo e alma, né? O lodo para você não cair no lodo. Às vezes não, às vezes você já vai, né, compreender e ir progredindo por outros caminhos. O caminho, não tem a sabedoria popular é impressionante, né? Tem o ditado lá que Deus escreve certos por linhas tortas, mais ou menos por aí.
essa escrita certa, a forma do espírito crescer e se iluminar, ele tem 1000 curvas, mil possibilidades, né? Mas o fato é que todo mundo tem que amadurecer. Não dá para amadurecer assim, né? Então a reencarnação, ela dá consistência para essa nossa crença de que existe justiça e que a gente vai amadurecendo paulatinamente, né? Conforme a gente vai voltando e voltando e voltando, experimentando vários tipos, né, de desafios, a gente vai amadurecendo e se tornando pessoas cada vez mais iluminadas. Esse que é o objetivo da reencarnação. É esse progresso contínuo do ser humano, do espírito, né? Então, a reencarnação vai além da questão, vamos dizer assim, da prova material, né? Embora a gente acredite que logo vai ter prova mesmo, né, científica, tradicional ali de que existe. Mas vai em cima desse raciocínio também, de que é preciso haver isso para que haja justiça no mundo, né? Senão, então Deus não é justo. Daí eu começo a ter que acreditar que essa inteligência suprema não é justa. Para mim isso é muito esquisito. Não é verdade? Então, vou tocar mais uma música para vocês. Ela se chama Renascer. Daí peço licença também para minha liberdade poética, que ela foi inspirada na reencarnação, mas eu já misturei com um ar romântico ali, porque o artista é meio assim, né? Então ela fala de uma coisa meio romântica, mas tem a ver com a crença na reencarnação, vocês vão perceber isso.
Então essa música, ela traz um outro conteúdo importante para o estudo da reencarnação, que é essa questão do esquecimento, né? Ela fala bastante disso. Porque daí muitas pessoas perguntam, mas pô, que história é essa? Como é que existe outra vida se eu nunca lembro, né? Não lembro de nada, então não aceito essa história não, né? Mas o Espiritismo explica... Opa, deixa eu beber que a minha voz está seca. O Espiritismo explica que o esquecimento é uma bênção, né? E é fácil da gente entender isso. A gente sabe, o Espiritismo explica também que a nossa família também não é uma comunhão recente, né? As pessoas que renascem juntas, assim, a maioria delas já está vindo há muitas vidas, tendo vamos dizer assim, um karma coletivo, né? Tendo uma missão coletiva. Essas pessoas, esses clãs, essas comunidades, elas precisam evoluir também como grupo, né? A gente tem a nossa evolução individual, mas tem a nossa evolução coletiva também. E imagine, né? E dentro desse processo evolutivo, muitas vezes, a gente tem que reparar umas besteiras que a gente fez no passado, né? Então você imagina, Deus dá uma oportunidade para você voltar num grupo, onde você vai encontrar uma pessoa que você prejudicou, ou que você não se deu bem, né? E você precisa melhorar isso, porque essa é a missão do ser humano, né? E daí você dá de cara lá com uma esposa que você descobre que, sei lá, foi... que traiu você na vida passada, né? Ou você está lá com um filho que foi uma pessoa que tomou teu dinheiro, tomou tua casa, te demitiu no momento que você estava mais precisando de emprego, né? Como é que você vai se relacionar bem com essa pessoa já sabendo disso? Então, esse esquecimento ele é uma bênção para que a gente possa, através das novas experiências, acrescentar conteúdo novo, né, para o relacionamento, que vai permitir que num passo posterior, às vezes uma chaga seja fechada. O esquecimento começa como bênção por aí, né? E às vezes Deus permite que a gente tenha um relance e lembre de alguma coisinha quando é necessário, né? Mas normalmente a gente esquece, que é para poder continuar progredindo, porque senão a gente não tem maturidade ainda espiritual para lembrar dessas coisas e lidar bem com isso, né? Uma vez um psiquiatra falou isso, não lembro qual, mas me marcou muito. Ele falou assim, certos monstros precisam ficar quietinhos nas suas cavernas. É melhor a gente não mexer com eles. Na psicologia, na psiquiatria, muitas vezes a gente vai buscar lá as profundezas, né? E tem determinadas profundezas que às vezes é melhor que a gente nem ache. Não está no momento ainda, né? Tudo tem o seu momento certo. Às vezes a gente pode achar algum conteúdo que a gente não sabe lidar. Na reencarnação é parecido. Como o tempo está acabando, né? Falta um quinto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Esse eu vou falar bem rapidinho, para dar tempo do passe e dar tudo certo. O que é a pluralidade dos mundos habitados? É a crença de que existe o quê? Vida além da Terra, em outros planetas, em outros mundos, né? Tem vários mundos que são habitados. O Espiritismo acredita nisso também. Acredita não só por relatos, né, da doutrina espírita, então tem vários espíritos que já demonstraram grande confiabilidade, como Emmanuel, por exemplo, e outros, que relatam, né, a existência desses seres. Por exemplo, quem já ouviu falar aqui dos exilados de Capela? Existe um livro clássico também, né, do doutrina espírita, dos exilados de Capela. Os capelinos, né, vieram para cá, exilados lá do mundo onde eles viviam, porque o mundo deles estavam passando por uma transformação parecida com a nossa. Então a gente está nesse torvelinho aí, né, nessa confusão de se transformar de um mundo, como Kardec classificou, né, de provas e expiações. Kardec classificou os mundos em 5 tipos. Então lá no Livro Espírita a gente vai ouvir falar lá que existem mundos primitivos, que são aquele onde a vida humana começa a acontecer, né? Os mundos de prova e expiação, que são os mundos de segunda ordem, que é o nosso caso ainda, do planeta Terra. Os mundos de regeneração, que são os mundos onde está começando a calmaria, está começando a brilhar a luz da felicidade, mas a gente ainda não está pronto 100%. Mas o mal já está deixando de existir, né? O mal já está em menor quantidade, já está diminuindo. Então é o mundo que a gente está se tornando, logo a gente está prestes a se tornar um mundo de regeneração, né? Tem o mundo feliz, ditoso, que é aquele que o bem já prevalece ao mal em grande escala, né? E por último o mundo divino, celestial, que é dos espíritos puros, que a gente não consegue nem chegar perto disso, né? Então são esses 5 mundos. A gente está nesse mundo de provas e expiações. E Capela, esse outro planeta, estava numa situação parecida com a nossa. E lá tinha espíritos muito evoluídos cientificamente, em conhecimento, né? Mas a moral não acompanhava. Então eles não iam conseguir continuar na vibração daquele planeta. Eles não iam conseguir continuar acompanhando a evolução de Capela. Por isso eles foram exilados.
e foram mandados para mundos com uma evolução menor, para que eles ajudassem esses mundos a crescerem. Então, dizem que muitos grandes espíritos, né, que ajudaram na evolução do planeta vieram de Capela. E de outros planetas, tem outra tradição que fala da constelação de Sírios, né? Se a gente pesquisar, a gente vai ver bastante história a respeito disso. Mas voltando, né, no raciocínio, porque o Espiritismo ele tem esse caráter, né? O Kardec era uma pessoa muito racional, o codificador, né, o fundador da doutrina. Então eu fui pesquisar rapidamente na internet lá. Vocês fazem ideia de quantas estrelas existem só na nossa galáxia, na Via Láctea? Estima-se que existem em torno de 170 bilhões de estrelas. Sabe o que é 170 bilhões? Não cabe nem na cabeça, né? Se existem 170 bilhões, vocês imaginem quantos trilhões de planetas que existem em torno de cada estrela. Eu estou falando só da Via Láctea, né? Vocês imaginem nas outras galáxias, que também estima-se que sejam em torno de 100 bilhões. Se for computar o número de estrelas, diz que dá um número próximo de sextilhões, aí são 21 zerinhos depois do 1 lá. Dá para computar isso na cabeça? Não dá, né? Então, se a gente pensar numa enormidade dessa, dá para acreditar que só aqui vai ter vida? Com tanta estrela, galáxia, sistema solar, planeta girando o mundo afora, né? Deve existir algum lugar que dê condições para a vida. E outra coisa, o Espiritismo fala o seguinte também, que a vida não é só essa vida que a gente consegue perceber aqui com os nossos olhos humanos e com nossos equipamentos com lentes poderosíssimas, né? Existem formas de vida de um tipo de matéria que a gente não consegue ainda captar. Talvez um dia a ciência capte, mas hoje a gente ainda não capta. Então, muitos planetas que a gente considera sem vida, têm uma forma de vida, que a gente ainda não consegue perceber. Mas só de pensar nisso, né, que o universo é tão rico de corpos celestes e tudo mais, já dá para levantar um pelo na casca do ovo, aí, né, uma coceirinha na orelha, da gente não aceitar que só possa existir vida aqui. Né? Essa música que eu vou tocar para vocês para encerrar, ela se chama Outras Moradas. Essa não é minha. Eu não tinha nenhuma música que falasse da pluralidade dos mundos habitados. Vou ter que compor uma que tenha essa inspiração. Mas é do grande companheiro espírita lá de Santos, do César Tucci. E é um clássico aí do movimento artístico espírita. Quem gosta de música espírita já deve ter ouvido. Chama Outras Moradas. A voz acabou. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém são tantas moradas no espaço infinito. Nossa, esqueci a música, eu já vou lembrar. São tantas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são muitas pousadas de almas irmãs como eu, são educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu, são educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também descobrem no céu mil sinais que sentiram, sem ver todas elas, porém são tantas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir.
almas irmãs como eu, são educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São outras moradas, são outras pousadas, de almas irmãs como eu, são educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. Isso que dá pra você se meter e tocar uma música que não é sua de última hora. Eu não tinha nenhuma música que falasse sobre a pluralidade dos mundos habitados. Eu falei, eu vou tocar aquela do César Tucci. Mas eu não sabia tocar. Eu falei, eu vou aprender. Daí ontem eu fiquei lá tocando. Falei, beleza, acho que agora eu já sei. Na memória, eu já me confio, a minha tá tudo escrito aqui. Agora acho que eu já sei. Agora chegou aqui, eu não lembrava os acordes que eu pensando. Beleza, vocês entenderam a letra, né? Gente, então é isso. A proposta era essa. Eu tinha me programado para falar um pouco mais sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas fica aí a dica de estudo, né? Espírita tem que estudar, tá, gente? Não tem como se desenvolver no espiritismo sem gostar de estudar. Tem gente que fala assim, eu sou espírita de palestra, eu só gosto de assistir palestra, né? Funciona, tá? Mas você não vai conseguir o rendimento máximo. Como dizem, né? Você pode ir de Curitiba a São Paulo, né? Numa Ferrari ou num Fusquinha, né? Você vai chegar. Só assistindo palestra e tomando passe é Fusquinha ainda com a suspensão meio ruim, né? Se você quiser subir numa Ferrari, tem que começar a ler, tá, gente? O espiritismo tem isso na origem, né? Na sua própria origem, Kardec era um estudioso, né? Oi? Amai-vos e instruí-vos, é a bandeira espírita, né? Certo, gente? Então, quem que vai encerrar? Eu mesmo? Bom, então eu vou tocar uma minha para não me arriscar a errar. Chama Só o Amor. Porque todos esses princípios básicos, a gente se estruturando bem, né, nessas crenças, elas vão conduzir a gente para um sexto princípio que alguns computam também como básico, né, que é o amor e a caridade. Então o espírita também precisa desse pilar, né? A gente não tem como se desenvolver só estudando. A gente estudando vai ver que para viver bem, a gente precisa praticar a lei do amor e da caridade. Então essa música se chama Se É Só o Amor. Essa é minha, espero que eu não erre. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, o passado com o seu segredo, quem entenderá? Paredes de um novo vazio, redes tramadas fio a fio, lágrimas no inevitável rio, quem aceitará? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estilo está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voo ao fundo, e a tormenta se acalmará, brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, quem entenderá? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estilo está tão perto,
Vamos neste momento levar essa energia de amorosidade que impregna este ambiente aos nossos lares, junto aos nossos queridos que não puderam estar aqui presentes, mas que essa amorosidade também vá de encontro a todos os nossos irmãozinhos que sofrem nos leitos de hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, ou dentro dos seus lares, de encontro à solidão. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam se estender a todos os aflitos, que possamos retornar em paz aos nossos lares e em segurança. Então, unidos em uma só voz, oramos a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.